Olá, meus queridos irmãos, como é bom estar aqui com vocês. Quero convidar vocês a cantar essa canção agora comigo, que diz que nas tribulações o Senhor é a nossa paz, que quando estamos fracos, o Senhor é a nossa força. Em tempos difíceis como estamos vivendo, que nós possamos viver isso de verdade, né? Nas tribulações és minha paz, quando fraco estou, és minha força, meu amor, minha vida, alegria e canção. Admiro tua bondade, por isso canto. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor incomparável, Senhor. Nas tribulações és minha paz, quando fraco estou, és minha força, meu amor, minha vida, alegria e canção. Admiro tua bondade, por isso canto. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor incomparável, Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor incomparável, Senhor. Cristo é o Senhor da minha redenção, e não há nada além de ti que me traz satisfação. Na provação eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim, Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim. Isto é a alegria da minha salvação, a esperança que transforma o céu em nosso lar.
Jesus está presente aqui, Filho de Deus, a ti seja a glória. Cristo, és tudo em mim, Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Cristo, és tudo em mim, Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim. O anjo da morte vai ceifar milhares de vidas que saírem de casa no dia 30 de março de 2021. Essa foi uma suposta profecia de um suposto pastor recentemente. O dia 30 de março passou, nada disso aconteceu, mas o vídeo dele viralizou no YouTube. Milhares de visualizações, muita gente levando a sério, com medo, pessoas com menos conhecimento ficando assustadas e perguntando: pastor, o que é que eu tenho que fazer? Esse tipo de coisa reflete um mal, uma praga, um câncer que está dentro da igreja e que nós chamamos de misticismo. Você sabia que Paulo combate isso na sua carta aos Colossenses? Nós vamos abordar isso hoje. As características do misticismo e o que devemos fazer com ele, qual postura nós devemos ter. Eu convido você a abrir sua Bíblia, se você estiver aí, ou acompanhe aqui na tela, Colossenses, o capítulo 2, nós estamos no versículos finais da carta. Versículo 18 diz assim: não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. E aí o texto diz assim: com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. O versículo 19 começa dizendo: não retendo a cabeça. O misticismo pode gerar um sentimento de inferioridade na gente, sabia? Você se sente um fracassado espiritual quando se equipara a certos super crentes que são transcendentais. Se você não se sente fracassado, pelo menos se sente um cristão meia boca. Porque esses super crentes místicos recebem visões e sonhos de Deus. Deus mostra as coisas para eles, têm revelações extraordinárias sobre os outros, sobre o futuro, conversam com anjos, veem anjos, uma coisa de louco. Sentem o poder do Espírito da ponta da cabeça aos pés, caem no chão, gemem, choram, dão risada no Espírito, falam em línguas estranhas, interpretam, sentem o mover de Deus e mais, fazem o mover de Deus acontecer. São pessoas que quase nunca pecam. Sempre tem uma palavra, eis que te digo, diz o Senhor, sempre tem algo a dizer para as pessoas. Vem demônio em tudo e expulsam esses demônios. Sobe no monte, acende o graveto na base da oração, volta inflamado de poder. Ora, consegue um dente de ouro na boca, só com a imposição de mão já cura os outros. Você olha e diz: nossa, mas que crente que eu sou, que não faço nada disso, meu Deus do céu. Você está lá frequentando sua igrejinha, tentando orar, ler a Bíblia todo dia, tentando vencer o pecado, servir seus irmãos, dar o seu dízimo. Você se sente pequeno, humilhado. Nos sentimos reprovados, fracassados. Esse é o misticismo gospel cristão. E é mais uma das 4 pragas heréticas que na verdade Paulo está combatendo em Colossenses capítulo 2. Eu quero chamar a sua atenção para Paulo dizendo no versículo 18: não deixe que ninguém se faça de árbitro contra você. A ideia de Paulo aqui é de um juiz numa competição oficial que desqualifica um atleta
lhe dá um cartão vermelho ou diz, olha, você não merece o prêmio. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, não permitam que ninguém impeça você de alcançar o prêmio por causa de você não ser um cristão místico. Não deixe essas pessoas serem juízes espirituais que desqualificam você, condena você, porque você é inferior por não ter essas experiências. Os falsos mestres na época de Paulo em Colossos diziam assim, quem não se conforma com os nossos misticismos é rejeitado como cristão de segunda categoria. É reprovado porque não tem essas experiências imediatas, diretas com o mundo espiritual, a parte da palavra de Deus. Esses falsos mestres alegavam que tinham uma teologia superior. A teologia deles era melhor porque era construída sobre as suas visões diretas e não sobre a Bíblia. A Bíblia, bobagem. Davam mais valor a essas experiências subjetivas, esses sentimentos, do que a verdade revelada, do que a razão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não desconfie da sua própria fé por causa de qualquer super crente que você conheça. Não se sinta ameaçado de perder a corrida, de ser um cristão fraco, porque você não tem essas experiências e não vai ter o seu prêmio. Não se deixe medir pelo misticismo. E eu quero ver com você algumas características do misticismo nesse texto, para você saber identificá-lo e se livrar dele, cair fora dele. A primeira característica que Paulo apresenta é a falsa humildade. O texto aqui disse, não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem gente que insiste e alega uma humildade que é fingida, uma adoração de anjos superior, mas com ares de humildade. O que estava acontecendo? Alguns falsos mestres usavam o argumento de que eles não eram bons ou dignos o suficiente de se achegarem a Deus diretamente. O que eles faziam? Eles diziam assim, não, são os anjos que nos levam até Deus, que nos mediam até Deus. Assim como hoje muitas pessoas propõem a mediação de santos, a mediação de Maria, são enganos supostamente humildes. E na verdade o que está acontecendo é que essas pessoas estão negando a suficiência de Cristo, o que é um pecado grave, uma grande heresia. Porque a Bíblia deixa bem claro, e o próprio Jesus deixou isso bem claro, Ele nos dá acesso direto a Deus, não precisamos dessa falsa humildade. Eu preciso da ajuda de um anjo, eu preciso de um mediador humano. Não. 1 Timóteo 2:5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu-se a si mesmo em resgate por todos. Não precisamos de anjos, eles não nos salvam. E esses falsos místicos caíam em contradição, porque se autodenominavam humildes e estavam, na verdade, questionando os cristãos de Colossos de cima para baixo. Eles que se diziam humildes se sentavam com arrogância na cadeira de juiz e condenavam os cristãos que não tinham as experiências que eles. Sabe, geralmente quem aparenta intencionalmente a humildade, quem gosta de mostrar que é humilde e que tem experiências místicas, na realidade é alguém tragicamente, perigosamente orgulhoso, porque tem a mente inflada com o sentido, de que eu sou importante, de que eu tenho experiências místicas com o Senhor. Essa é a primeira característica do misticismo, a falsa humildade. A segunda característica é o transcendentalismo. É a ênfase no transcendental. O versículo disse, não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos. Há uma certa dificuldade em entender essa parte aqui, culto de anjos. Mas a ideia é que de alguma forma eles reverenciavam, recorriam e interagiam com seres angelicais. Talvez reverenciando-os diretamente ou usando-os como um meio necessário para se achegar a Deus. Veja, a Bíblia diz claramente que os anjos são espíritos ministradores, mas que ministram diretamente ao Senhor, não a nós. Não devemos buscá-los. Os anjos não devem ser invocados
não devem ser reverenciados. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos estão a serviço do Senhor e não a nosso serviço. Essa ênfase em coisas transcendentais, experiências transcendentais, é uma característica da heresia, do misticismo. Vamos para a terceira característica do misticismo que você tem que jogar fora e cair fora dele: falsa humildade, transcendentalismo. Em terceiro lugar, revelações diretas. O texto diz assim: esses que desqualificam vocês, eles se baseiam em visões. Eram homens que alegavam ter visões imediatas, diretas, a respeito daquilo que eles estavam praticando e ensinando. Ou seja, eles diziam assim: olha, eu faço assim porque Deus me mostrou. Você tem que ungir sua casa no dia 30 de março porque Deus me mostrou em sonho. Certamente, essas coisas todas, essas visões, esses sonhos eram coisas psicológicas, manipulações induzidas, sugestionadas, ou até mesmo vinham por meio de ação de espíritos malignos. O misticismo tem uma base totalmente podre. Ele não se baseia na Bíblia, ele se baseia na carne. Ele vem da mente humana e por isso é herético, enganoso e perigoso, por mais bonito que pareça. Mesmo que aparente espiritualidade, ele sempre está baseado em experiências humanas e sentimentos humanos. Quem que nunca ouviu alguém dizer assim: ah, eu vi de Deus, ah, eu senti de Deus? Geralmente não vem de uma verdade, de uma doutrina bíblica que você estudou, compreendeu e compartilhou com as pessoas. Não, vem de comunicações diretas. E sabe, pior do que isso, o misticismo que se baseia em visões diretas inferioriza, minimaliza a experiência com Deus pela Bíblia, a experiência racional de ler, entender, estudar e praticar. E coloca as experiências místicas como superiores. É o pecado de desqualificar a Bíblia. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, você que é crente tem que entender e decorar esses versículos. Paulo diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil. É a escritura escrita, o texto sagrado que é inspirado por Deus e útil para nós, a fim de que nós, servos e servas de Deus, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A escritura revelada, só ela é inspirada por Deus, ela é útil e ela é completa para a nossa vida cristã. Não precisamos das visões e revelações diretas do misticismo. Já vimos 3 características: falsa humildade, ênfase no transcendental, revelações diretas. Em quarto lugar, superioridade espiritual. O apóstolo Paulo escreve aqui e diz assim que são pessoas que estão cheias de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Sempre no misticismo você vai perceber um esnobismo arrogante e julgador. Sempre alguém vai estar cheio de orgulho, sem motivo algum, numa mente carnal, uma mente pecaminosa que torna orgulhoso. Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, são pessoas que não têm nenhum motivo para estarem cheios de si, porque na verdade estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. São pessoas que sempre querem estar à frente nas suas revelações, na sua espiritualidade mística. É muito interessante que a vida e o ministério de Paulo não estavam focadas em mostrar a si mesmo, mostrar sua própria superioridade, mostrar sua própria experiência. Na verdade, a Bíblia mostra que Paulo quis esconder experiências impressionantes que ele teve. Você lê 2 Coríntios, você percebe que Paulo não gostava de mostrar as experiências que ele tinha. Na verdade, estudando Colossenses, nós já vimos que a ênfase de Paulo nunca foi mostrar a si mesmo como superior, mas sim mostrar Cristo, que Cristo fez. Lá em Colossenses 1, 28, Paulo escreveu: este Cristo é ele que nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a todos em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E Paulo diz no 29, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo usava todo o esforço dele
para mostrar Cristo e não a si mesmo, anunciar Cristo e não a si mesmo, advertir as pessoas a se voltarem para Cristo e não olharem para a sua própria experiência mística e espiritual. Muita gente hoje não está querendo mostrar Cristo, está querendo contar seus casos, seus milagres, seus sonhos, falar dos seus jejuns, seus ritos místicos, experiências, visões, convida pessoas para os cultos para mostrarem suas experiências, seus milagres de forma arrogante. São invenções de mentes carnais que nós devemos reprovar e rejeitar. São coisas que não vêm do Espírito. São fantasias que até fascinam a mente, os ouvidos de quem escuta, mas são mentiras diabólicas, porque não dão a Cristo o lugar supremo. Preferem reservar para si mesmo uma superioridade própria. Aparenta ser uma experiência espiritual real e superior, mas é fraude atrás de fraude. É a carne que faz isso e que nos leva a olhar para as coisas humanas e místicas e não para Cristo somente. Vamos para a última característica do misticismo. A primeira é a falsa humildade, a segunda é a ênfase no transcendental, as revelações diretas fora da Bíblia, a superioridade espiritual. E Paulo então dá o golpe final dizendo que o misticismo está desconectado de Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Versículo 19 diz assim: não retendo a cabeça. Sabe o que significa isso? Não está ligado à cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Quanto mais transcendentalismo, quanto mais visões diretas, quanto mais anjos, revelações imediatas, menos Jesus Cristo. Todo esse tropé místico não tem nada a ver com Jesus. É invenção de gente que não reconhece e nem valoriza a posição suprema que Jesus Cristo ocupa como Senhor da sua igreja. Eu quero terminar com algumas indicações e conselhos práticos para todos nós. Primeiro, Jesus, quando se relaciona conosco de maneira real, ele nos inspira e nos motiva a uma espiritualidade diferente dessa mística furada. A espiritualidade de Jesus, a vida com Jesus é prática, é diária, é comportamental, é humana, real. Ela se baseia na revelação bíblica. Ela produz uma humildade velada, escondida, que não tem a intenção de se mostrar. Ela produz subordinação ao outro e não um espírito julgador superior sobre o outro. E ela gera um coração ensinável e não orgulhoso e duro. Pense bem nisso, como está sendo o seu relacionamento com Jesus. Em segundo lugar, não importa que seja um líder, um bispo, um pastor, um padre. Isso não garante que uma mensagem seja confiável. Deixa eu contar para você uma experiência recente. Num grupo de WhatsApp de pastores, um suposto pastor mandou um áudio com um fundo melancólico de teclado, todo emocionado, dizendo de uma visão e discernimento de um principado que estava num cavalo negro. Deus disse para ele, na visão, que aquele cavalo negro era Abaddon, o espírito da morte de Apocalipse, o guardião da porta do inferno. E disse que foi esse Abaddon que liberou a praga do coronavírus, que ele teve autoridade para fazer isso. E que assim veio esse espírito de morte, de mortandade no meio-dia e nas trevas da noite. E que esse espírito está enfraquecendo a igreja, que está amordaçando o povo de Deus, prostrando o povo de Deus. E aí esse suposto pastor conclama a igreja, que tem autoridade sobre tempos e estações, que diz que a igreja tem uma palavra decisiva, o que a igreja declara acontece. E aí no meio ele fala em línguas e diz para a igreja se posicionar para diminuir os estragos. E aí ele diz o seguinte, olha, às 18 horas ele chama de viração do dia. Nas 18 horas do tal dia, esse Abaddon vai ter poder, então a igreja precisa enfrentá-lo. Como? Ungindo-se com óleo. Ungindo as portas da casa com óleo, para se proteger da praga e reter o Abaddon. Meu querido, minha querida, nós temos que condenar e refutar essas coisas e medi-las todas de acordo com as Escrituras. Não é porque um líder disse que pronto, veio de Deus. De maneira alguma. Muito cuidado com isso. Terceiro conselho e dica prática. Confronte amorosamente
todo engano místico. Não aceite, não engula. Vou contar um caso para você. Um camarada foi convidado a ir a uma igreja e o amigo que o convidou disse: olha, na minha igreja o pastor é poderoso. Ele cura mesmo. Onde que ele põe as mãos no doente, ele cura. Esse camarada disse assim: puxa vida, o lugar certo do seu pastor não é lá na igreja, não. Tinha que colocar ele na porta de um hospital. Sabe, há irmãos sérios acreditando nessas coisas, indo atrás dessas coisas. Nós temos que confrontar, temos que fazê-los pensar e livrá-los desse engano místico, como esse camarada que refutou o amigo que o convidou para participar de um culto de cura. Quarto conselho e dica e orientação: não meça sua espiritualidade com base no misticismo. Não é a quantidade de visões que você tem, não é se você fala em línguas ou não, não é se você sente o mover de Deus ou não, se você chora ou ri, nada disso define sua espiritualidade. Conheci um jovem, adolescente ainda, sincero com Deus, ficou decepcionado de tanto buscar na igreja dele a segunda bênção. A igreja dele pregava a segunda bênção, a experiência de receber o Espírito Santo, falar em línguas, ter um êxtase. Ele buscava e não conseguia, enquanto as pessoas ao seu redor gritavam, pulavam, tinham êxtase, viam um anjo e ele nada. Frustrado, ele saiu da igreja e hoje não está no caminho do Senhor. Não é esse jovem só apenas que teve essa experiência triste. Milhares de cristãos hoje em dia estão fora da igreja porque se cansam de tentar ter essas experiências. Há um tempo atrás, eu soube de dentes de ouro vindo nas pessoas de Morungaba. Certos pregadores místicos fizeram campanhas espirituais, não é? E algumas pessoas participavam das campanhas, das orações, milagres aconteciam e alguns até ganhavam dente de ouro. Um pastor pediu para um dentista examinar esses dentes de ouro. E foi constatado que, na verdade, eram como que restaurações feitas muito antigas e que se desgastaram e ganharam um aspecto amarelado. Não tinha nada a ver com ouro, mas por ser um pouquinho amarelo, as pessoas diziam: puxa vida, o dente virou um dente de ouro. É mentira. É engano psicológico ou diabólico. Nós não devemos medir nossa espiritualidade com base nessas coisas. Em quinto lugar, cuidado na sua vida com falsas promessas místicas. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades e às vezes esperamos milagres. O que o pregador herético, místico faz? Ele vem e promete um milagre. É o caso de uma jovem, há muitos anos atrás, recém-casada, descobriu que o seu marido contraiu um câncer extremamente maligno e perigoso. E então, uma outra igreja começou a vir com profecias de cura e dizer que ele ia se recuperar, e ele só piorando, e o casal muito angustiado com tudo aquilo. Infelizmente, ele chega a óbito. A igreja teve coragem de profetizar que ele ia ressuscitar e foi até ele para orar pela ressurreição, sempre se baseando em promessas de visões vindas de Deus. Essa jovem hoje é uma viúva. Desde então, nenhum milagre foi realizado. Na verdade, nenhum milagre realizado ou não deve nortear a sua fé, embasar o seu fervor a Cristo. Cuidado para não se basear em falsas promessas místicas de milagre. Concluindo essa mensagem, guarde as características do misticismo: falsa humildade, ênfase em coisas transcendentais, busca por revelações diretas fora da Bíblia, superioridade espiritual e desconexão com Cristo. Resumindo, o que fazer? Caia fora. Não busque essas experiências como forma de autenticar sua fé. Não se sinta desqualificado diante dessas coisas. Você creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Entendeu que só Ele te salva e que você precisa dele? Você tem abandonado um estilo de vida errado, pecaminoso e procurado imitar Cristo na dependência do poder do Espírito de acordo com a palavra? Essa é a sua vida? Esse é o verdadeiro milagre. Essa é a verdadeira experiência mística. Firme-se nela e continue vivendo com o Senhor Jesus. E pensando nisso, convido você a orar comigo. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por esclarecer para nós as verdades e confrontar os erros que estão ao nosso redor. Nos ajuda a olhar para o misticismo e refutá-lo
e entender, ó Deus, que o que tem valor é uma experiência com Cristo, conforme revelado na palavra, de andar com o Senhor. Liberta, Pai, tantas pessoas que estão presas a essas visões, sonhos, experiências, promessas, milagres, enganos. Liberta este povo pela Tua graça e pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Cristo é o Senhor da minha redenção, e não há nada além de Ti que me traz satisfação. Oh, na provação eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo és para mim. Cristo é a alegria da minha salvação. A esperança que transforma o céu em nosso lar. Oh, Jesus está presente aqui, Filho de Deus, a Ti seja a glória. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto.